Olá, estamos chegando com mais conteúdos aqui no canal para você, mas antes eu peço a sua inscrição. No ato da inscrição, ative o sininho porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Hoje vamos falar tanto na teoria quanto na prática sobre citação indireta. A citação indireta, que é um dos tipos de citação mais utilizados em trabalhos científicos, em trabalhos acadêmicos. Então, se liga aí que a partir de agora vamos ficar por dentro de todos os detalhes sobre citação indireta, tanto na teoria quanto na prática. Também chamada de paráfrase, a citação indireta se define pelo uso da ideia de uma autora, de um autor, com as nossas palavras. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho acadêmico, se eu estou fazendo um trabalho científico, né, e eu sinto a necessidade ou eu quero apresentar a ideia de um autor, de uma autora, para dar sustentação àquilo que eu apresento em meu trabalho, eu vou utilizar dessa ideia, tá? Deste autor, desta autora. Então, eu vou apresentá-la com as minhas palavras normalmente em meu trabalho. Porém, eu devo apresentar os elementos que identificam o dono ou a dona desta ideia que eu estou utilizando em meu trabalho. E assim, consequentemente, se caracteriza a citação indireta. Então, na citação indireta, utiliza-se a ideia do autor com suas palavras, tá? Mas ao apresentar esta ideia, você deve sinalizar no início ou no final da citação o último sobrenome do autor, da autora e ano de publicação da obra, tá? Uma observação importante é que se referenciar a autora ou autor logo no início da apresentação da ideia, o último sobrenome e ano deve ser entre parênteses, porém em letra minúscula. Caso seja no final, segue o mesmo processo, certo, de identificação, mas em caixa alta, tá? Vamos ver isso no Word já na prática de citação indireta. Então, friso mais uma vez, a citação indireta se caracteriza pelo uso da ideia de uma autora, de um autor, com as suas palavras, certo? Mas identificando de que aquela ideia não é sua, de que você está utilizando. E como é que faz isso? Justamente apresentando o nome do autor e o ano de publicação da obra deste autor, desta autora, que contém aquela ideia que você apresenta, certo? Citação indireta. Vamos partir para a prática para ver como funciona. Bom, agora vamos ver então como procede a citação indireta na prática, certo? Então, eu tenho aqui a ideia do autor, da autora apresentada com as minhas palavras, obviamente, porque é isso que caracteriza a citação indireta, mas observe que aqui eu tenho a identificação do autor, que é dono desta ideia a qual eu apresento com as minhas palavras, tá? Então, eu cito o último sobrenome do autor, que neste caso aqui é Dedeca, e o ano de publicação da obra onde contém esta ideia, que é 1981, neste exemplo que eu mostro para vocês, certo? Se eu quiser, eu posso também fazer essa referenciação aqui embaixo, certo? Eu posso colocar Dedeca, vírgula, 1981 e fecho o parênteses. Se eu colocar aqui embaixo,
obviamente, não há a necessidade de colocar aqui em cima, tá? Então, em um dos locais, você pode referenciar, caracterizando assim a citação indireta, que é a apresentação de uma ideia de outra autora, de outro autor, com as suas palavras, mas não deixando de referenciar, de apontar através do último sobrenome e do ano de publicação da obra, o dono, a dona desta ideia que você utiliza em seu trabalho acadêmico. Quanto à formatação, vem nivelada de acordo com o seu texto, a citação indireta, desta mesma forma que está apresentada aqui, letra tamanho 12, normalmente, certo? Espaçamento de 1,5 entre linhas.